espero que estejam todos bem. Bom, hoje vamos falar sobre o diagnóstico de doenças parasitárias, bacterianas e virais das principais espécies de peixes cultivadas no Brasil. Como vimos nas palestras anteriores, atualmente no Brasil a tilápia é a principal espécie cultivada e depois seguem-se algumas espécies nativas, com destaque para o tambaqui. As técnicas de diagnóstico que vamos abordar hoje não só se aplicam a essas espécies, mas podem sim ser aplicadas também a outras espécies de peixe, principalmente as que apresentam similaridades morfológicas e fisiológicas com as espécies que mencionei. Bom, antes de falar do diagnóstico, é importante entender o conceito de doença, visto que, de acordo com o contexto, ele pode variar e não ser muito aplicável, né? Então, no contexto que pretendemos trabalhar hoje, é importante compreender que doença vai ser uma condição médica associada a sinais clínicos específicos que vão caracterizar anormalidades na estrutura e no funcionamento dos órgãos, afetando de forma negativa. Então, isso para dizer que nós vamos ver modificações a nível celular, a nível tecidual e a nível do órgão. E essas alterações nessas células, tecidos e órgãos vão influenciar a fisiologia e a morfologia do peixe. Então, para saber que há alteração, é de suma importância conhecer a morfologia, a fisiologia normal do peixe. Então, na nossa aula prática, nós vamos verificar como é que é a morfologia e a fisiologia, vamos ter alguns conceitos de fisiologia normal das principais espécies de peixes cultivadas no Brasil. Então, por exemplo, aqui nesse vídeo eu trago tilápias se alimentando e bem ativas, né? Como viram na palestra do professor Pedro, tilápias, por exemplo, infectadas com SKNV apresentam um comportamento diferente. Então, conhecendo o comportamento normal, conseguimos dessa maneira verificar a mudança de comportamento. E também temos aqui um exemplo de tambaquis que conseguimos ver a sua coloração externa, a coloração dos órgãos internos, a morfologia dos órgãos internos, e assim, conhecendo essas estruturas, nós conseguimos com facilidade identificar anomalias ou mudanças que vão influenciar no bem-estar do peixe e assim fazermos o diagnóstico. Então, para quem produz peixe, é comum verificar sempre doença em diferentes fases do ciclo de produção. No entanto, elas não são desejáveis e quando acontecem, nem sempre sabemos o que fazer, né? E o que nos ocorre em mente quase sempre é fazer um tratamento. Só que para fazer o tratamento é necessário saber que produto usar, que regime de tratamento seguir, por quanto período, por quanto tempo é necessário aguardar para comercializar o animal, visto que o período de carência depende da temperatura da água, da espécie de animal e do produto que usamos. Como vimos na palestra do professor Jonas, por exemplo, temos produtos que podem levar até um ano para ser eliminados, dependendo da espécie e temperatura, da espécie de peixe e temperatura da água. Então é preciso ter esses cuidados para garantir que vamos fornecer ao consumidor um produto de qualidade. E também para garantir que os trabalhadores que fazem o manejo do peixe não se contaminem com resíduos desses compostos que usamos na piscicultura. Então, para selecionarmos esse composto que vai ser eficaz e que vamos usar de forma segura, é de suma importância saber fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa que devemos fazer sempre que temos um surto de doença é fazer o diagnóstico. Então, com base nesse diagnóstico, pode ser direto, presuntivo, diferencial ou definitivo, nós vamos traçar a melhor medida para mitigar as perdas decorrentes desse surto de doença. Um aspecto que eu gosto muito de lembrar sempre que falo de tratamento de doenças na piscicultura é que fazer tratamento com um medicamento ineficaz não só é caro, considerando que temos de comprar o produto, né? Mas também aumenta as perdas, porque compramos um produto caro, administramos a peixes que não vão parar de morrer, então somamos os custos, os gastos ou as perdas com mortalidade decorrentes da doença e do investimento com um produto que não funciona.
Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico para garantir que vamos usar um produto seguro e que vai nos dar um retorno desejado. Então, aqui eu trago alguns exemplos das principais doenças que acometem tilápia a nível mundial. As palestras anteriores da professora Paola, da professora Gabriela e do professor Pedro abordaram diferentes doenças bacterianas, parasitárias e virais que acometem peixes no Brasil. Então aqui eu destaquei algumas que na aula prática vamos poder verificar como é que é feito o diagnóstico delas. E nessa tabela, podem ver aqui nas colunas do lado direito, que estou a apontar com o indicador aqui, a fase do ciclo de produção que as doenças mais acometem os peixes. Então, por exemplo, se forem ver aqui, quando falamos de co-infecção, que é algo um pouco mais complexo, né? Temos vários patógenos acometendo o mesmo indivíduo, nós temos isso praticamente em todo o ciclo de produção de tilápia. Então, mas para algumas doenças bacterianas, por exemplo, nós temos algumas que acometem mais no início e outras que acometem mais no final do ciclo produtivo. Então, o que devemos lembrar é que, por exemplo, quando a doença acontece no final do ciclo produtivo, significa que perder aqueles animais é perder todo o investimento que fizemos até aquele momento. Então, de qualquer das formas, é indesejável ter surtos de doença na produção. Então, e tendo noção das fases em que as doenças ocorrem, podemos facilmente conseguir fazer um diagnóstico, né? Com base no histórico do sistema de produção. Então, basicamente, o objetivo dessa apresentação é levar a conhecer as principais etapas do processo de diagnóstico de doenças causadas por parasitas, bactérias, vírus, nas principais espécies de peixes cultivadas no Brasil. Então, nós vamos falar do processo de coleta de amostras, armazenamento e processamento. Vamos falar dos métodos de diagnóstico de doenças parasitárias, bacterianas, virais e no final vou apresentar um vídeo que ilustra basicamente todas essas etapas que mencionei. A coleta, o armazenamento, o processamento, que são coisas que vamos fazer na prática. Então, como alguns dos participantes não vão poder acompanhar na prática, é importante ver aqui no vídeo como esses procedimentos são feitos. Então, quando nós temos uma doença na piscicultura, nós temos sinais microscópicos e temos sinais macroscópicos. Então, os sinais macroscópicos vão ser aqueles que vamos conseguir ver a olho nu. E os microscópicos, aqueles que vamos precisar de um aparato para conseguir observar. Então, o ideal sempre é diagnosticar a doença a partir dos primeiros sinais macroscópicos que observamos. Visto que para observar os sinais microscópicos precisamos coletar amostras, às vezes precisamos sacrificar animais. Então, se tivermos, por exemplo, uma rotina de avaliação dos lotes de produção, conseguimos também, através dos sinais microscópicos, diagnosticar previamente doenças e evitar danos maiores. Então, no caso de sinais macroscópicos, vamos ter alterações a nível da morfologia, em que vamos ter animais que vão mudar de cor, de coloração, vamos ter alterações no comportamento, então os animais vão se alimentar de forma diferente, vamos ter alteração da natação dos animais, vamos ter a alteração a nível da fisiologia, que nós podemos observar lesões, hemorragia, distúrbios de crescimento, ou seja, vamos ter animais que vão crescer menos do que deveriam crescer naquela fase de produção, com o alimento e o ambiente que lhes é oferecido. Então, podemos observar também a formação de tumores, exudados, necrose, mineralização e depósito de pigmentos. Então, por exemplo, o depósito de pigmentos é algo que geralmente verificamos quando fazemos as avaliações de rotina ou quando já vamos sacrificar o peixe. Então, se por exemplo o peixe chega no frigorífico com pigmentos na musculatura, a taxa de rejeição de peixes com pigmentos depositados no filé é alta e acaba prejudicando todo o ciclo de produção, visto que é uma perda de investimento. Então, por último, temos a morte. Então, a morte, na verdade, é o último sinal que verificamos no processo de desenvolvimento de uma doença na piscicultura. Só que, infelizmente, geralmente, os piscicultores começam a procurar auxílio técnico quando começam a observar mortalidade.
mas mortalidade é o último sinal. Então, existem vários sinais que, quando bem observados, podem ajudar a fazer o diagnóstico prévio e a redução da mortalidade antes do início agudo das mortalidades na piscicultura. E, como eu tinha comentado, ao fazermos a coleta de material, com base nas alterações macroscópicas que observamos, nós vamos conseguir observar algumas alterações microscópicas. Então, por exemplo, se eu observo que o peixe está nada em rodopios, ou está a nadar em rodopios, eu associo essa característica, por exemplo, a uma infecção que vai afetar o sistema nervoso. Então, nesse caso, eu vou coletar amostras do encéfalo do peixe para fazer uma análise daquele tecido, para ver se naquele tecido, as células daquele tecido sofreram alguma alteração ou se aquele peixe está infectado. Posso também tentar isolar patógeno daquele tecido, ou seja, do encéfalo. Então, aqui eu trago alguns exemplos de alterações microscópicas que podem ser observadas perante a análise de lâminas histológicas de peixes doentes. Então, nós podemos ver lesões celulares, podemos ver inflamação, perturbação da circulação, distúrbios de crescimento, podemos ver a cura e podemos também ver, a nível microscópico, corpos de inclusão, principalmente em doenças virais, podemos ver a mineralização, a necrose e o depósito de pigmentos. Então, aqui já, por exemplo, conseguimos ter uma dimensão melhor e fazer o prognóstico da doença. E assim traçar medidas que vão nos possibilitar reduzir as perdas e também fazer um diagnóstico correto e assim reduzir as perdas. Então, aqui, como eu tinha comentado sobre o diagnóstico, nós podemos fazer o diagnóstico de diferentes formas. Então, a forma mais comum e que geralmente acontece logo de primeira que verificamos o surto é o diagnóstico presuntivo, que se baseia na avaliação do histórico do sistema de produção. Através de uma anamnese que fazemos com o produtor, podemos saber, por exemplo, quais são as doenças que mais ocorrem naquela época do ano, naquele grupo de animais, e quais são os sinais associados àquela doença, e com base nessas informações, chegar a um possível diagnóstico. Então, por exemplo, aqui eu trago um vídeo que, como podem ver, nós temos fezes flutuando. Então, por exemplo, nós sabemos que normalmente as fezes de tilápia não flutuam. Então, se estão a flutuar é porque temos algum problema associado a isso. Então, para fazer o diagnóstico, nós verificamos essa condição anormal e, com base nisso, coletamos amostras. Para esse caso, como é algo que está associado a fezes, provavelmente, ou melhor, associamos também ao sistema digestivo. Então, a partir daí, coletamos amostras do sistema digestivo para fazer o diagnóstico. Então, nesse caso, por exemplo, ao avaliar o estômago, percebemos que as tilápias estavam parasitadas por uma monogênese e assim conseguimos fazer o diagnóstico. Então, aqui tem outro exemplo de uma tilápia apática nadando em rodopios. Então, por exemplo, esse não é o comportamento normal da tilápia, como vimos lá naquele primeiro vídeo. A tilápia não nada dessa forma, né? Então, essa alteração de comportamento com certeza está associado a alguma alteração a nível da célula, do tecido e do órgão. E como sabemos que a natação é coordenada pelo encéfalo, então nesse caso, quando vamos fazer o diagnóstico, vamos inicialmente, de forma presuntiva, associar a patógenos que acometem o cérebro. Que, por exemplo, o Streptococcus agalacti é um patógeno que geralmente acomete o cérebro e que um dos sinais mais característicos dele é essa natação. Então, nesse caso, por exemplo, se eu verifico isso na minha piscicultura, eu já posso, de forma presuntiva, assumir que tenho provavelmente uma infecção por Streptococcus. Mas, na verdade, pode ser uma co-infecção. Mas para saber se era uma co-infecção ou não, eu preciso fazer coleta de amostras, análises, para chegar a um diagnóstico definitivo.
Mas já sabendo só que pode ser estreptococcus, eu tenho um conjunto de medidas que podem me ajudar a reduzir as perdas decorrentes da infecção por estreptococcus. Então, por isso que o diagnóstico preventivo também é importante, principalmente na piscicultura. Então, eu faço o diagnóstico preventivo, faço alterações no meu meio para melhorar a salinidade dos peixes, enquanto aguardo pelo resultado do diagnóstico definitivo, que pode levar mais tempo, né? E tenho aqui também outro exemplo de uma tilápia que apresenta esses pequenos furos na cabeça e perda de coloração nessa região próximo aos olhos, né? Então, isso também é uma condição já bem descrita na literatura de infecção com espironúcleo. Então, por exemplo, se eu verifico isso, antes mesmo de coletar amostras, eu já tenho de forma presuntiva um patógeno suspeito. Então, com base nisso, eu já traço medidas para combater esse parasitismo, no caso. E coleto amostras para confirmar se de fato é aquele patógeno ou não. E o mesmo aplica-se a esse órgão interno, como podem ver aqui o baço, com sinais clínicos de doença, que tem esses pequenos granulomas, que também são sugestivos de infecção bacteriana. Então, de forma presuntiva, se eu verifico isso na minha piscicultura, eu já sei que tem um sinal de doença, e conhecendo o histórico da piscicultura, conhecendo a doença associada a esses sinais, eu também consigo, de forma presuntiva, fazer um diagnóstico e traçar medidas para reduzir as perdas econômicas. E também selecionar de forma adequada as amostras que eu vou analisar. Por exemplo, se eu tenho uma infecção que nem a que eu comentei por Streptococcus, que acomete o cérebro, eu não vou, se por exemplo eu quero confirmar que é infecção por Streptococcus, não vou coletar a amostra da brânquia e deixar de coletar a amostra do cérebro. Então é preciso ter essa lógica no processo de seleção da amostra que vou analisar. Então eu vejo quais são os sinais, quais são os tecidos e órgãos que estão associados à alteração daquele comportamento, e coleto amostras para confirmar se naqueles tecidos e órgãos eu tenho algum patógeno, né? Então, ao fazer isso, por exemplo, eu vou fazer o cultivo de bactérias, e como podem ver aqui nessas placas, eu uso diferentes meios de cultura, que são nutrientes que eu forneço ao patógeno para conseguir isolar do tecido. E com base nesse isolamento, eu consigo fazer a identificação através da morfologia, da coloração, do padrão de fermentação, padrão bioquímico, né? Desde a fermentação de determinados açúcares, a presença de determinadas enzimas. Então eu consigo, de uma forma prévia, ter uma informação sobre o patógeno que eu isolei, mas ainda assim não consigo saber exatamente, por exemplo, qual é a espécie do patógeno. Mas tendo essa informação também já dá para traçar uma medida de prevenção e controle melhor do que a que eu faria sem ter essa informação. Então, aqui eu tenho o exemplo do caso que eu mencionei anteriormente da monogênia que estava no estômago da tilápia. Então, como podem ver aqui, a monogênia fez uma lesão extremamente grande no estômago. E aqui é a monogênia, aqui o lumen e aqui a velocidade do estômago. Então, nós temos desde sinais de necrose, essa lesão aberta, e quando vamos fazer um diagnóstico definitivo, que já envolve, por exemplo, técnica de microscopia eletrônica, no caso de varredura, nós conseguimos observar a presença de várias bactérias similares à bactéria que isolamos do cérebro e do rim desses peixes infectados. Então, além de análises, por exemplo, microscopia eletrônica, seja de transmissão, de varredura, fazemos análises moleculares para conseguir identificar de forma precisa a natureza e talvez traçar uma história daquele patógeno. Então, aqui no diagnóstico definitivo, nós usamos de ferramentas já bem mais elaboradas, que vão nos dar informação bem mais detalhada e precisa sobre o patógeno, e assim passar a informação para o produtor, para que ele possa fazer o tratamento da doença. Então, eu aqui trouxe mais informação de microscopia
eletrônica e de microscopia eletrônica, de histopatologia, de análise molecular, porque são as coisas que vamos demonstrar aqui na aula prática, mas isso não impede de usar outras técnicas, como a imunistoquímica, como raio-x, a cromatografia, a espectrofotometria. Então, são várias técnicas que podem ser usadas para fazer o diagnóstico. Então, essa restrição que eu fiz aqui é mais só para focar no que vamos fazer na aula prática. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de técnicas que podem ser usadas de acordo com a finalidade de acordo com os sinais de doença identificado na psicultura. Então, aqui, por exemplo, temos uma imagem de um gel de agarose que podemos usar para, por exemplo, confirmar a presença ou ausência de determinado patógeno, que, por exemplo, é um dos métodos mais usados atualmente no Brasil para diagnosticar doenças virais, visto que não existe infraestrutura para cultivo celular. Então, pelo menos para doenças virais de peixes, né? Então, atualmente o que se faz é análise por PCR e histopatológico. Então, com base nessas análises, chega-se ao diagnóstico da doença viral. Pelo menos foi assim que se fez com esse KNV, que está sendo feito até agora. Alguns laboratórios estão a tentar melhorar a sua infraestrutura para chegar a esse nível de fazer cultivo celular. E com o cultivo celular poderemos fazer muito mais coisa do que se faz agora. Como, por exemplo, estudar vacinas, estudar a patogenicidade desses vírus. Enfim. Bom, além disso, eu mencionei aqui algumas técnicas que podem ser usadas nesse processo de diagnóstico e que são técnicas precisas, né? Então, assim nos possibilitam ter um diagnóstico definitivo. E esse exemplo que eu trouxe aqui de imagem de raio-x me chamou muita atenção, pois é um caso que o professor Pedro estava a acompanhar aqui em Ribeirão Preto, em que o piscicultor de peixes ornamentais, né, suspeitava de doença viral que estivesse a causar deformação nos peixes, algo do gênero. E depois de várias análises, chegamos à conclusão que na verdade era um problema nutricional. Então, melhorando a ração, foi possível melhorar o desenvolvimento dos peixes. Então, para dizer que às vezes nós verificamos alterações, só que por serem alterações que podem estar associadas a vários fatores, acabamos nos perdendo no diagnóstico. Se não usarmos as técnicas certas, podemos não fazer o diagnóstico correto. Então, por isso é preciso ter muita atenção quando vamos selecionar amostras e órgãos que vamos fazer e as técnicas que vamos usar para fazer a análise dessas amostras. Quanto à quantidade, eu nem vou comentar muito, que a professora Paula e a professora Gabriela comentaram sobre os parâmetros de quantidade de amostras para coletar, né? Se, por exemplo, estamos a fazer uma análise de rotina ou se queremos fazer diagnóstico, né? Então, basicamente é isso. Então, depois de coletarmos a amostra de peixe, que de princípio o que devemos fazer? Estamos lá na piscicultura, verificamos uma alteração que pode caracterizar uma doença. O que fazemos? Devemos coletar amostras que representam aquela situação. Então, se por exemplo eu tenho peixes que estão a boquejar na superfície de água, eu vou coletar esses peixes, não vou coletar aqueles que estão bem, né? Para fazer análise. Então, quantos peixes coletar, eu já tinha mencionado. Mas, de maneira geral, o importante a considerar para o caso de diagnóstico é coletar amostras suficientes para fazer todas as análises necessárias. Por exemplo, se eu tenho suspeita de doença bacteriana, viral e parasitária, eu tenho de coletar amostra suficiente para fazer análise parasitológica, amostra suficiente para fazer análise microbiológica, amostra suficiente para fazer análise de doença viral. Que, por exemplo, se eu coleto um peixe, não dá para fazer todas essas análises, né? Então, eu tenho que ter isso em mente. Que, por exemplo, quando eu vou fazer histopatologia, normalmente não é o mesmo órgão que eu uso para fazer microbiologia, visto que ao fazer a coleta para microbiologia, eu acabo identificando o órgão.
Então, é preciso ter essa coisa, essa informação em mente sempre que vamos coletar. E, por vezes, é necessário, ou quase sempre é necessário coletar uma amostra de água também, né? Porque às vezes pensamos que é algo associado a um patógeno, mas pode ser algo relacionado à água de cultivo, né? Então, ter essa informação sobre o ambiente e o hospedeiro, ou o animal no caso, é importante para fazer o diagnóstico correto. Então, quando vamos fazer o diagnóstico já no laboratório, nós fazemos já a biópsia. Então, nesse processo de biópsia, é necessário sempre fazer a sedação e anestesia de forma apropriada. Então, essa sedação, anestesia e eutanásia tem como finalidade garantir que os animais não sejam sacrificados de forma cruel, né? Então, para fazer a sedação, normalmente usamos anestésicos. Então, no laboratório usamos mais benzocaína. Então, numa concentração de 100 mg por litro, né? E só que para análise parasitológica, a anestesia em benzocaína por vezes tem efeitos negativos, visto que ao colocarmos o animal nessa solução de benzocaína, os parasitas se desprendem e assim reduzimos a carga parasitária e temos todo o diagnóstico influenciado. Então, normalmente nesses casos, a eutanásia por via da seção da medula espinhal ou comoção cerebral tem sido a melhor alternativa, visto que nos possibilita ter uma imagem real do estado daquele animal no momento do surto. Então, aqui eu trouxe uma tabela com diferentes estágios da anestesia, que na prática vão verificar como acontece, que depois de colocarmos o animal na solução com anestésico, nós podemos ter uma sedação leve, profunda, uma anestesia leve, uma anestesia profunda, ou uma anestesia cirúrgica e o colapso da medula, né? Então, daí temos diferentes sinais que vão caracterizar cada estágio do plano anestésico. Então, por exemplo, na anestesia leve, o peixe tem somente perda parcial do equilíbrio. Então, enquanto que já na profunda, ela tem uma perda total do tônus muscular e equilíbrio. E a ventilação é fortemente reduzida. Então, essas coisas nós conseguimos verificar e assim saber se o peixe está pronto para fazermos a coleta. Então, como fazemos a coleta? Normalmente, para fazer a coleta de amostra da pele e da brânquia, fazemos raspados. Então, o raspado normalmente é feito da ponta da cabeça até a ponta da nadadeira. E raspamos vigorosamente para tirar todo o parasita que estiver prendido. Mas antes de fazermos esse raspado, é importante verificar a superfície do peixe, verificar a abertura oral, a abertura anal, verificar se não tem parasitas presos nas nadadeiras e se tiver fazer coleta desses parasitas que são visíveis a olho nu. Então, por exemplo, tem parasitas que nós conseguimos ver a olho nu na cavidade oral. Então, coletamos essas amostras, observamos a fresco em microscópio ou preservamos em formol tamponado, em glutaraldeído, que vão ser fixadores que vão permitir que essa amostra seja analisada a posterior. Podemos também, por exemplo, colocar em álcool puro para fazer análises moleculares posteriores. Então, para fazer o raspado, como eu disse, raspamos de uma ponta, da ponta da cabeça até a ponta da nadadeira com auxílio de uma lâmina e colocamos esse muco todo em uma lâmina que depois é acrescentada água e coberta com uma lamílula. Então, essa água destilada ou solução salina que colocamos tem como finalidade aumentar a motilidade dos parasitas que estão nessa amostra e assim conseguimos identificar facilmente a fresco no microscópio, visto que a motilidade é um parâmetro que ajuda muito a identificar diferentes parasitas. Então, para a branca, como eu comentei, fazemos do mesmo jeito, colocamos uma lâmina embaixo
do arco branquial e com a outra lâmina, com o auxílio de outra lâmina fazemos o raspado e colocamos água, solução salina e uma lamila e observamos ao microscópio. Um aspecto importante a considerar é que essa solução que vamos colocar para aumentar a motilidade, seja água ou solução salina, deve ser uma solução que está livre de patógeno. Não podemos, por exemplo, pegar água do balde que trouxemos do peixe e colocar para aumentar a motilidade, visto que ao fazer isso estaremos a contaminar a nossa amostra. Então, se por exemplo tinha poucos parasitas, colocamos aquela água do balde que tinha a amostra, vamos aumentar a concentração de parasitas na nossa amostra e assim não conseguimos ter uma noção real de carga parasitária daquela amostra. Então, ao levarmos esse material ao microscópio, sempre procuramos observar, primeiro pode ser em lupa, mas depois em microscópio e começamos de objetivas de menor aumento até os objetivos de maior aumento. E assim vamos observando se, por exemplo, os parasitas apresentam uma distribuição homogênea ao longo da lâmina e qual é a quantidade de parasitas que temos por cada campo. Podemos também colocar esses parasitas, essas amostras de muco, em uma câmara de Neubauer, que na verdade é uma lâmina graduada, ou câmara de Sidwick, que também tem uma certa graduação, profundidade, que conseguimos fazer a contagem e ter uma noção melhor da carga parasitária. Mas só observar ao microscópio óptico e ver se está tudo distribuído de forma homogênea e conhecendo o normal para aquela piscicultura, conseguimos saber se estamos perante uma situação de doença ou não. Como vimos na apresentação da professora Gabriela, parasitismo não significa necessariamente doença parasitária. O que uma carga parasitária, por exemplo, pode ser normal em determinado sistema de produção, pode ser anormal em outro. Então, por exemplo, peixes de tanque escavado geralmente apresentam uma diversidade maior de micro-organismos em relação a peixes de caixas de água, né? Então, tendo essa noção, se por exemplo sem essa noção, se eu pego um peixe de tanque escavado, eu posso pensar que tem muitos micro-organismos, tem muitos parasitas, então aquele peixe está doente por causa desses parasitas, mas não, que naquele ambiente é normal ter aquela quantidade de parasitas e o peixe e os parasitas estão em equilíbrio, normalmente quando está naquela quantidade. Passando dessa quantidade, aí já tem uma condição de doença. Por isso que é importante conhecer o ambiente, a espécie que estamos a produzir, para ter esse parâmetro de quando está acima do normal e o que precisa fazer para fazer a situação voltar ao normal. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de parasitas que podemos observar a fresco quando colocamos a lâmina dos raspados no microscópio. Então aqui temos Epistes, por exemplo, que é um protozoário, que ele fixa-se com esse pedúnculo nas brânquias ou no tegumento do peixe e se alimenta da matéria orgânica que está ao redor. Então, o principal problema desse parasita é que onde ele fixa se causa lesão e geralmente na base do seu pedúnculo temos colônias de bactérias. Então, essas bactérias podem aproveitar dessa lesão para infectar o peixe. E não só, se por exemplo temos uma infestação muito alta de esse protozoário nas brânquias, isso acaba dificultando a respiração dos peixes. Então nós podemos ver peixes, por exemplo, boquejando na superfície da água, sendo que a água até tem quantidade de oxigênio boa. Então, por isso é importante conhecer esse patógeno. Temos o Diobodon, temos o Dolops aqui, temos o Ictio, aqui temos o filamento branquial e o ictio aqui. Então, temos também as monogênias, que são muito comuns. Temos os filamentos branquiais e as monogênias aqui se movimentando. Temos os tricodinídeos, ou seja, as tricodinas, que são parecidos com discos voadores, ficam nadando e são protozoários ciliados, né? Então, não sei se conseguem ver aqui, onde coloquei o círculo, o apontador, pequenos parasitas se movimentando. Então, dependendo da quantidade deles, eles podem ser um problema na piscicultura. Então, essas imagens que eu trouxe aqui são imagens que observamos em material a fresco. Então, se formos apurar esse material para identificar as espécies, vamos observar
Outra coisa, que por exemplo aqui nós temos o psinodínio, corado com guinça e impregnado com nitrato de prata. O mesmo para a quinodonela, a piossomo, íctio, aqui corado com guinça, a quinodonela, e aqui temos as tricodinas impregnadas com nitrato de prata. Então, essas técnicas de coloração que usamos, que fazemos, geralmente é para identificar as espécies, pois alguns caracteres taxonômicos, como por exemplo a disposição desses cílios, o tamanho, a disposição dos vacúolos, do núcleo, do parasita, acabam nos ajudando a identificar. Então, por exemplo, aqui nos tricodoneides, a morfologia, a forma e tamanho dos dentículos, que são essas estruturas aqui bem bonitas, nos ajudam a identificar a espécie do parasita. Para o piscicultor, essa informação às vezes acaba não sendo relevante, mas em termos epidemiológicos é uma informação útil, né? Então, que é o que geralmente fazemos no laboratório depois de coletar as amostras e processar. Uma amostra que raramente não é coletada é o sangue. Então, mas pelos trabalhos feitos aqui no laboratório, acabamos constatando que, de fato, essa é uma amostra negligenciada, mas que pode auxiliar no processo de diagnóstico de doenças que são negligenciadas atualmente. Então, ao coletar a amostra de sangue, normalmente nós podemos fazer análises bioquímicas, hematológicas, que vão nos possibilitar ter uma informação sobre a alteração desses parâmetros do peixe, e assim ter uma informação sobre o estado sanitário dele. E não só, podemos observar também a presença de parasitas. E a coleta normalmente do sangue em peixe é feita usando os mesmos procedimentos que usamos para a coleta de mamíferos. Então usamos uma agulha, uma seringa apropriada para o tamanho do peixe e fazemos, no caso do peixe, punção dos vasos do caudal ou do mesmo do coração, né? E dependendo do tamanho do peixe podemos precisar cortar o pedúnculo caudal, se for muito pequeno, por exemplo, para fazer a coleta de sangue. E ao coletar o sangue é importante ter atenção de que, dependendo da finalidade, vamos precisar de sangue heparinizado, ou seja, sangue com anticoagulante e sangue sem anticoagulante. Ao usar um anticoagulante, é preciso ter cuidado que alguns anticoagulantes têm uma interação negativa com determinados anestésicos. Por exemplo, o NDTA e a tricaína têm uma interação negativa que faz com que haja hemólise das células coletadas. Então, devido ao inchaço dos eritrócitos causados pela anestesia com tricaína. Então, se por exemplo eu coleto a amostra com EDTA de peixe anestesiado com tricaína, eu posso verificar alterações nos parâmetros hematológicos e pensar que essas alterações estão associadas à doença, sendo que no caso não estão, né? Então aqui é um exemplo de como é feita a coleta de sangue em peixe. Então nós temos aqui a coluna vertebral e com o auxílio de uma seringa e agulha penetramos num ângulo de 45 graus, mais ou menos, e coletamos. E como eu disse, por exemplo, em peixe muito pequeno, podemos cortar o pedúnculo caudal e coletar com um tubo capilar. Também podemos fazer coleta diretamente do coração. Então, um caso excepcional que vimos aqui no laboratório é de um peixe de uma tilápia produzida em tanque-rede, aqui em São Paulo, que estava altamente parasitada por trypanosoma. E durante muito tempo não se conseguia fazer o diagnóstico da doença, porque não estava a se analisar o sangue. Quando se fez a análise do sangue, verificou-se, por exemplo, que o peixe tinha muito mais trypanosomas do que células sanguíneas. E dessa maneira conseguiu-se fechar o diagnóstico de forma mais fácil e apropriada. Então, como é que faço a coleta de órgãos internos? Ou como eu observo os órgãos internos? Então, normalmente fazemos uma espécie de janela que nos possibilita ter acesso às vísceras.
para a coleta de amostras de estômago, intestino, baço, rim e coração. Mas normalmente para análise microbiológica começamos pela coleta, pela abertura diretamente da cavidade cefálica para coletar a amostra do cérebro ou o rim, coletamos por cima. Depois eu vou mostrar o corte. Mas isso tudo para garantir que a amostra não seja infectada, não seja contaminada por bactérias que fazem parte da microbiota do peixe, visto que na cavidade celomática nós temos uma microbiota bem diversa e boa parte dos patógenos que acometem peixe fazem parte da microbiota normal do peixe. Então, se não tivermos esse cuidado, podemos contaminar nossa amostra e pensar que isolamos um patógeno, sendo que não. Então, ao observar o intestino, nós podemos, por exemplo, encontrar o espironúcleo, que é aquele parasita que eu mostrei lá. Então, eu verifiquei um sinal clínico associado ao tubo digestivo. Então, coletei a amostra do tubo digestivo e analisei. Fiz um raspado, como faço normalmente o raspado do corpo, das brânquias, e analiso esse raspado. Então, ao observar a fresca, eu verifico o parasita. E eu posso fazer processamento posterior, seja por análises moleculares ou colorações, para conseguir identificar o parasita. Bom, aqui verificamos como é feita a coleta dos órgãos internos para isolamento bacteriano, isolamento de cultivo bacteriano. Então aqui temos o exemplo do rim da tilápia, que é para onde coletamos geralmente bactérias, amostras para fazer cultivo de bactérias. E é importante lembrar que o urim da tilápia tem função de excreção e de produção de células sanguíneas, ou seja, função excretória e hematopoética. Então, normalmente a função excretória é mais verificada na parte anterior do rim e aqui na parte do rim cranial, normalmente tem mais função hematopoética. Essa diferença não é fácil de notar se observarmos assim macroscopicamente, mas ao observar microscopicamente conseguimos ver uma maior concentração de túbulos renais aqui na região, mais para a região próxima da região caudal, e aqui mais próximo da região cefálica, menor concentração de túbulos renais e maior concentração de um tecido hematopoético. Então, ao fazer a histopatologia também conseguimos analisar diferenças de presença de patógenos, de lesões nessas regiões, alterações celulares e teciduais. Então, aqui tem um corte transversal que mostra exatamente onde fica localizado o rim. Então, nós temos aqui a coluna vertebral e o rim aqui para baixo. Então, dependendo do tamanho do peixe, podemos cortar facilmente ou precisar fazer um corte com um material apropriado que possibilite cortar a coluna vertebral de forma asséptica e conseguir cortar uma amostra do rim. Então, esse procedimento todo de cultivo bacteriano, normalmente fazemos em uma câmara de fluxo laminar e com o auxílio de um bisturi flambamos o material para conseguir fazer a coleta sem contaminar. E podemos usar também um swab externo, né? Então, daí pegamos daqui dessa região uma amostra e estreamos em placa de Petri. Então, ao colocar essa placa de Petri contendo meio de cultura apropriado para isolamento do potencial patógeno, incubamos em temperatura apropriada e depois verificamos a presença de colônias. Então, essas colônias podem ser identificadas quanto a forma e morfologia. E dessa colônia conseguimos fazer a coloração de grã e também podemos fazer testes moleculares para identificação. E também dá para fazer análise de microscopia eletrônica para também verificar a morfologia da bactéria. Então, no caso da coleta do cérebro, fazemos uma abertura na região cranial de forma asséptica e coletamos uma amostra. Então, essa aqui seria uma amostra do encéfalo, que depois usamos para fazer a estria em placa de Petri contendo meio de cultura apropriado para o
patógeno que suspeitamos. O ideal sempre é usar um meio de cultura mais abrangente, que assim não limitamos o isolamento a patógenos que suspeitamos. Então, por exemplo, se eu vou usar um meio de cultura, se eu vou tentar isolar estreptococos, eu vou usar um meio apropriado para o crescimento de estreptococos. Só que se, por exemplo, esse meio não for apropriado para isolamento de Francisella, por mais que aquele peixe esteja cometido pela Francisella e estreptococos ao mesmo tempo, ou somente pela Francisella, eu não vou conseguir isolar a Francisella. Então, eu tenho de, quando vou fazer o diagnóstico, ter isso em mente, que o ideal é sempre coletar a amostra e colocar em meio de cultura e ambiente de incubação, desde temperatura, tempo de incubação apropriado para os principais patógenos que ocorrem naquela região ou para os patógenos de peixe em geral. Assim consigo isolar também novos patógenos. Então, após o crescimento dessa colônia, nós fazemos a coleta de uma amostra e fazemos a coloração. Então, podemos fazer a coloração de gram, que daí vamos verificar se a bactéria é gram negativa ou gram positiva. Então, que basicamente essa coloração vai depender da estrutura da parede celular. Então, as bactérias com parede celular mais espessa vão corar de roxo ou de cristal violeta, que vai ser o primeiro corante que vamos usar. E as que tiverem uma parede celular menos espessa vão corar de rosa ou fucsina, né, que vai ser o corante que vamos usar de contraste. Então, algumas bactérias não correm nessa coloração, como o caso do micobactério. Então, eles precisam fazer coloração para bactérias álcool-ácido resistentes, que é uma coloração diferente. Mas como são bactérias que não são muito comuns na piscicultura, então na nossa aula prática vamos ver só como é feita a coloração de grã, né? Que é um procedimento simples de fazer e pode ser feito na piscicultura, desde que haja condição para fazer isolamento da bactéria, ou seja, um ambiente externo e que nesse ambiente consigamos coletar as amostras. Então aqui tem algumas classificações que usamos para fazer a identificação da forma, da elevação e da margem da colônia. Como podem ver aqui nós temos duas colônias diferentes nessa imagem. Então temos uma colônia rizoide, um grupo de colônias rizoide e outra colônia circular. Então que são bactérias diferentes. Nesse caso aqui, por exemplo, em cima temos um flavobactério e aqui temos um Gyromonas jandei. Então, conhecendo, por exemplo, as características do flavobactério, só de isolar as colônias já conseguimos ter uma suspeita do potencial patógeno. Então, por isso que é importante conseguir fazer o isolamento e com isso ir completando os bloquinhos do diagnóstico. Então, além da coloração de grã que eu comentei, podemos fazer o teste para verificar a produção de hemolisina, que no caso colocamos a bactéria para crescer em um meio contendo sangue, e daí verificamos se há hemólise das células sanguíneas. Podemos fazer o teste de motilidade para ver se a bactéria é móvel ou não. Podemos fazer o teste da catalase, de crescimento em meio contendo alta concentração de sal. Podemos fazer o teste de fermentação de açúcares, de coagulase, oxidase. Então, essas informações todas do perfil bioquímico da bactéria nos ajudam também a fazer o diagnóstico e a conhecer o patógeno. Então, antigamente até usava-se muito mais essas informações bioquímicas para identificar as bactérias. Perdão. Só que com o avanço da biologia molecular se verificou que bactérias da mesma espécie podem apresentar padrões bioquímicos diferentes. Então, normalmente usamos agora esses testes somente para caracterizar. Então, a confirmação da espécie é feita a partir de testes moleculares que vamos fazer na nossa aula prática, né? Então, a morfologia, normalmente, como eu disse, podemos ver a olho nu e da coloração podemos verificar no microscópio óptico. Havendo necessidade, podemos coletar material e fixar em ultradeído, como eu mencionei, fazer a desidratação, a secagem, revestimento com ouro e fotografar usando um microscópio eletrônico. Aí conseguimos ter a ultraestrutura do patógeno, seja parasita ou bactéria. Então, a análise molecular, que é o que vamos fazer, basicamente se inicia com o processo de extração de DNA. Então, nós já temos a colônia lá que verificamos que isolamos
verificamos que quando pegamos a amostra, colocamos no meio de cultura sólido, cresceram, sei lá, 50 colônias iguais, com a mesma coloração de grão, mesmo perfil bioquímico, e daí pretendemos identificar essas colônias. Então vamos pegar uma amostra dessa colônia, vamos colocar em um Eppendorf com uma solução tampão, que isso vamos fazer na aula prática. Então centrifugamos para remover os resíduos que podem estar nessa colônia e daí usamos um kit de extração aqui no laboratório para fazer a extração. Dá para fazer extração com reagentes caseiros, mas com kit, geralmente o resultado final é padronizado e de alta qualidade. Então, por isso optamos em fazer com kit de extração. Então, esse kit usa reagentes que vão quebrar a parede celular da bactéria, tornar o DNA disponível e vão nos permitir filtrar o DNA e eluir de forma a conseguir fazer o processo de identificação de forma apropriada. Então, uma vez extraído o DNA, nós partimos para a PCR. Então, a PCR o que vai ser? Vai ser uma reação, em palavras simples, né? Que vai nos possibilitar amplificar, ou seja, aumentar o tamanho de um determinado gene presente naquele DNA. Então, nós no DNA vamos ter vários genes. Então, vamos escolher um gene de interesse para o diagnóstico. Então, normalmente para o diagnóstico de doenças bacterianas, usamos o gene 16S. Então, temos primers universais de gene 16S, que o que serão primers? Serão iniciadores que vão se ligar à estrutura daquele gene, a estrutura primária, um fragmento menor daquele gene, e com auxílio dos outros reagentes que vamos colocar nessa solução que vamos fazer a reação, esse fragmento de gene vai aumentar de tamanho. Então, basicamente, é o que está ilustrado aqui nessa imagem. Então, nós vamos ter um par de primers que vamos colocar na nossa solução e, de acordo com o protocolo da PCR convencional, vamos amplificar, ou seja, o nosso primer vai se ligar e como serão dois primers, um que vai amplificar numa direção, ou seja, uma na direção sentido horário, outra na direção sentido anti-horário, nós no final vamos ter duplas fitas de DNA dupla fita, né? Então, esse DNA depois é analisado. Da mesma maneira que podemos analisar o DNA que extraímos para verificar sua integridade, ou seja, se as fitas estão íntegras, se o material está puro, se não contém impurezas, se é necessário fazer uma nova extração, o produto da PCR é a mesma coisa. Então, que para fazer o sequenciamento, precisamos garantir que temos um gene de interesse no tamanho apropriado para fazer a identificação, visto que os genes têm tamanhos diferentes, né? Então, temos alguns genes que são menores, outros são maiores, e para fazer, por exemplo, o depósito no repositório público que vamos fazer na aula prática, nós precisamos ter uma sequência de no mínimo 200 pares de base. Então, se tivermos um gene que tem 250 pares de base, o que vai acontecer é que se sequenciarmos um fragmento menor que 200, teremos dificuldade de fazer a identificação e de fazer o depósito. Então, isso também é um aspecto que precisa ter em mente. Então, para fazer a avaliação da qualidade, podemos usar gel de agarose, que basicamente colocamos um marcador molecular, que vai ser uma espécie de régua, no gel, e de um lado colocamos as nossas amostras com os respectivos controles negativos e positivos. Ou seja, nesse processo todo que eu faço, eu preciso ter controle, né? Se a nossa amostra está contaminada ou não, se é positivo ou não, preciso ter um controle negativo, que vai ser uma solução que vai conter, por exemplo, a água que eu usei para fazer a diluição dos reagentes, vai conter os primers, só não vai conter o DNA, né? E o positivo vai ser uma amostra que vai conter todos os ingredientes e vai conter o DNA de um patógeno, por exemplo, que tem aquele gene, né? Que daí eu uso ele como controle. Se, por exemplo, ele amplificar, significa que se a minha amostra não amplificar é porque não tem aquele gene.
e se amplificar é porque tem um gene. Então, se eu não tiver esse controle, o que acontece, por exemplo, se não amplifica, eu fico sem saber se o fato de não ter amplificado se deve à ausência do gene ou a uma condição específica da realização do teste. Então, é por isso é muito importante ter os controles. Então, feito a amplificação, eu faço o sequenciamento para identificar a sequência, ver qual é a combinação que existe e fazer essa comparação com o que está depositado na base de dados pública. Então, de acordo com a similaridade, normalmente aceitamos uma similaridade de no mínimo 97, 98%, conseguimos identificar a espécie. Então, temos a similaridade, a cobertura e temos um parâmetro estatístico que nos possibilita ter uma informação de identidade e cobertura da nossa amostra em relação às amostras depositadas no repositório público. Então, e com essa informação conseguimos traçar uma história filogenética do nosso patógeno e assim identificar. Depois de fazer essa identificação, fazemos os testes de suscetibilidade de antimicrobianos. Assim conseguimos saber quais são os antimicrobianos que aquele patógeno vai ser suscetível ou não, se vai ser resistente ou não. Então, para fazer esse teste, normalmente o ideal é usar antimicrobianos que estão disponíveis. Para o nosso caso, aqui no Brasil é um pouco complexo, que temos poucos antimicrobianos disponíveis. Então, às vezes, acabamos deixando, inclusive, antimicrobianos que não estão disponíveis. Sendo que, por mais que o composto tenha atividade, o piscicultor não conseguirá usar. Mas, basicamente, como é que funciona esse teste? No teste de suscetibilidade antimicrobiana, nós temos uma situação em que colocamos o patógeno e concentrações decrescentes do antimicrobiano. Então, na placa, nós, por exemplo, nessa placa temos do poço 1, que será uma placa de 96 poços, do poço 1A até o poço 6B, concentrações decrescentes de determinado antimicrobiano. Então, aqui é o 1A é mais concentrado que o 2A e assim sucessivamente. E conforme a inoculação que fazemos, da mesma concentração daquele patógeno, verificamos em que poço o patógeno para de crescer. Então, no poço com a menor concentração que não apresenta crescimento bacteriano, consideramos de concentração inibitória mínima. Então, essa concentração inibitória mínima será a concentração mínima de antimicrobiano necessária para inibir o crescimento daquele patógeno. Então, e com essa informação, nós conseguimos também pegar uma amostra desse poço e dois poços anteriores a ele para colocar em um meio de cultura sem antimicrobiano, isso no caso uma placa, e verificar se existe crescimento bacteriano. Não existindo, ou existindo, o poço com menor concentração que não apresente crescimento bacteriano nessa placa será o poço com a concentração inibitória, com a concentração mínima bactericida. Então, que será necessária a concentração mínima necessária para matar aquela bactéria ou aquele patógeno. Então, assim conseguimos informar o produtor, por exemplo, que determinado patógeno apresenta uma concentração inibitória mínima muito elevada em relação à concentração máxima que nós conseguimos obter naquele hospedeiro usando aquele antimicrobiano em doses seguras. E com isso informar o produtor que, por exemplo, não adianta usar aquele antimicrobiano que não vai ser eficaz. Mas isso é uma informação que basicamente pode ser obtida de outras formas. Então, existem outros testes para fazer suscetibilidade. Esse aqui é só um método. Então, aqui, basicamente, também é um conjunto de análises que podem ser feitas para identificar, por exemplo, a presença de genes de virulência no patógeno, para avaliar a patogenicidade do patógeno, que o patógeno, por exemplo, isolado, se é um patógeno novo, é necessário avaliar se, ao infectarmos peixes saudáveis daquela espécie com aquele patógeno, verificamos mesmo os sinais clínicos que verificamos
surto de doença. Então, isso nós chamamos de postulado de Koch. Então, com base nesse postulado de Koch, conseguimos afirmar que aquele patógeno, por exemplo, novo, está associado àquela doença e aqueles são os sinais clínicos dele. E se, por exemplo, temos um sistema de policultivo, podemos avaliar em condições experimentais se aquele patógeno que isolamos, por exemplo, de tilápia, pode infectar outras espécies de peixe. Então, para isso fazemos experimentos com infecção experimental. Bom, aqui é um exemplo de como fazemos a coleta de amostras de tecido para análise histopatológica. Como eu disse, selecionamos os órgãos apropriados, em quantidade apropriada, fixamos em formol tamponado, desidratamos em cera alcoólica e fazemos emblocamento em parafina, pode-se fazer também em resina e depois faz-se cortes ultrafinos. Então, esses cortes são corados e observados ao microscópio. Então, aqui eu vou apresentar agora o
Então, verificamos os olhos, também se tem parasita. Fazendo a coleta do sangue, como eu expliquei. E ao coletar o sangue é importante ter cuidado para não coletar com muita força, para não hemolizar o sangue. E fazer um esfregaço. Esse esfregaço pode ser corado, por então observar o sangue fresco.
Então, agora podem ver aqui o fígado, que temos gorduras, aqui o rim aqui embaixo, aqui a gônadas, esse aqui o baço, então o fígado, agora o Evandro apontando, o rim, então o rim aqui, as gônadas, a vesícula biliar, o coração fica aqui para trás. Então aqui o coração. Então sempre vamos fazer coleta, por exemplo, de amostra para análise patológica, precisa ter cuidado com os materiais que usamos para segurar e como seguramos para não criar lesões que podem nos complicar a análise, né? Que geralmente as lesões de manipulação das amostras são difíceis de ser distinguidas, algumas delas, né? Das lesões patológicas. Então, precisa ter cuidado. Sempre coletar a amostra que teve o menor contato possível com o material. Então, por exemplo, vou coletar a amostra do fígado, seguro o fígado com a pinça de um lado e corto a região que não teve contato com a pinça e coloco num fixador, né? E sempre essa coleta para fixação tem de ser o mais rápido possível para garantir que a análise será sobre um órgão bem preservado, né? Sobre um tecido bem preservado. Agora o Evandro está dissecando o intestino. Então temos aqui o estômago e aqui o intestino. Então, dependendo da espécie de peixe, podemos ter logo depois do estômago seco pilórico, depois o intestino. Então, o tamanho do estômago, a presença de seco pilórico e o tamanho do intestino vai variar de acordo com o hábito alimentar do peixe. Então, fazemos raspado do mesmo jeito. E identificamos as amostras. Agora fazendo uma coleta da amostra do intestino. E ao coletar a amostra do estômago, do intestino, assim como da brânquia da pele, é importante raspar vigorosamente para os parasitas se soltarem, né? Aqui apresentamos alguns órgãos com sinais de doença. Intestino parasitado com acanthocéfalo. Não sei se lembram, a professora Gabriela comentou parasitismo com acanthocéfalo. Então aqui são amostras do colega Rodrigo, durante o mestrado, que pegamos uns tambaquis altamente parasitados com acanthocéfalo. Então essas amostras observamos ao microscópio, como comentei,
ao microscópio óptico, sempre começando com objetiva de menor ampliação até de maior ampliação. Então aqui tem alguns exemplos de partículas que podemos observar. Então aqui vem o ítio, aqui uma tricodina. Então uma tricodina. Então ítio, tricodina. Então aqui tem o pedúnculo de epístole e epístole. Então essa aqui seria a visão alfresco. Essas imagens são parecidas com a que vimos anteriormente, só que aqui são vídeos já. Aqui tem um exemplo de Diopodon. Esse aqui. Esse aqui, podem ver aqui espalhado. Então assim, por exemplo, nós conseguimos ver a motilidade quando observamos a fresco, né? Então isso ajuda, facilita na verdade o processo de identificação. Então aqui temos um ictio, filamento branquial do ictio. Então aqui temos filamentos branquiais, temos diferentes tricodinas circulando aqui, várias tricodinas. Então, uma vez são as principais partes que nós vamos observar quando formos a fazer os raspados, né? Quando formos a ver na aula prática. São bem comuns de ser observados, principalmente em peixe de tanque escavado. Então, essa aqui é uma monogênia.
em termos de pistas. Essa maneira que encontramos no estômago, esse é o volume, essa aqui é a velocidade do estômago. Pode ver, ela está fixada aqui na velocidade. E estes aqui são os pironúcleos, que achamos no estômago, no intestino, tubo digestivo da carabandeira, né? Então, como pode ver, o material que analisamos estava infestado de espironúcleos. E esse espironúcleo é o mesmo que acomete a larva que eu mostrei lá que tinha os buracos na cabeça. Então, esse aqui é o protozoário. Então, para análise, para diagnóstico de doenças bacterianas, é importante sempre esterilizar o peixe, como eu disse. Então, lavamos, limpamos, desinfectamos com álcool e analisamos em ambiente asséptico. Então, aqui é uma demonstração do processo de limpeza do animal antes da coleta de amostras do cérebro e do rim. Aqui passando álcool 70. E aqui coletando a amostra em ambiente asséptico. Então, assim conseguimos coletar a amostra do cérebro, do rim, do músculo. Então, aqui coletando a amostra do rim e o crescimento das bactérias para isolamento, né? E com essas bactérias isoladas podemos fazer outros testes. Então, basicamente, esse aqui é o roteiro da nossa aula prática. Então, aqui só faltou acrescentar a parte da identificação molecular que vamos fazer da PCR, né? Então, todos receberam essa ficha e nessa ficha tem espaço para tomar nota de acordo com as dúvidas que vão tendo conforme vamos avançando na aula prática. Ao chegar aqui, gostaria de agradecer pela vossa atenção e dizer que me encontro à disposição para possíveis questões e sugestões sobre a apresentação. E gostaria de vos convidar para conhecer o nosso grupo de pesquisa aqui do CAUNESP. Então, muito obrigado a todos e forte abraço.